E aí, podemos começar então? Vamos. Podemos. Amém. Tá bom. Primeiramente, eu vou desativar o som de vocês, tá? Para não dar interferência. Aí. Estão me ouvindo? Então, né? Então tá certo. Vamos orar nesse momento. Depois, então, nós vamos ler um texto da Bíblia e começar, então, a nossa reunião. Amém? Feche aí os seus olhos. Estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, cada um na sua casa, cada um no seu lar, mas conectados pela fé, pela esperança, pelo amor, conectados porque sabemos que o Senhor nos ama e é o mesmo Deus que está presente aqui e na casa de cada um dos irmãos, e também em cada casa, em cada canto desse país e desse mundo, Senhor. Todos que te amam, que te invocam, o Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Recebe, Senhor, essa nossa reunião, esse nosso tempo de comunhão, de meditação, que tudo lhe seja agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tentar compartilhar um hino aqui para vocês ouvirem. Espero que a internet colabore, que hoje estava meio ruim o som. Ok? Vou colocar aqui, se der tudo certo, vocês vão ouvir um hino aqui agora. Celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança.
Graças a Deus, né? Por essa música, por esse louvor, por esse hino que todos aqui conhecem, pelo menos a maioria, acho que a maioria não, acho que todos aqui conhecem, né? Conseguiram ouvir? O som ficou mais ou menos... Ficou bom? Ficou, né? Então tá certo. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica agora, que está no Evangelho de Mateus. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7. Vamos ler aqui do verso 7, Mateus 7, do verso 7 até o verso 20. Mateus 7, do 7 ao 20. Mateus 7, capítulo 7, do verso 7 ao 20. Eu vou dividir essa leitura, então, aqui. Pedir para o Jaime ler o versículo 7, 8 e 9. Ouviu, Jaime? Só tem que ligar o áudio que você está desligado, tá? Pedir para Fernanda ler o 10, 11, 12. Ouviu, Fernanda? Ouviu, né? Não ouviu, Fernanda? Fernanda? Ouviu, Fernanda? Tá ouvindo agora? Não, agora tô. Leia o versículo 10, 11 e 12. Daí, tá? Uhum. Pedir pro... Deixa eu ver aqui, para a Beth ler o 13, 14 e 15. Ok, Beth? Certo. Pedir para o Noel ler o 16, 17 e 18. Tudo bem, irmão Noel? E tem que ligar o som daí, tá, Noel? Que tá mudo aí. Teu computador aí tá mudo. E agora? Agora tá saindo o som, uhum. E o pastor Romão leu o 19 e o 20 daí, tá, pastor? Só que tem que ligar o som também. Alô? Beleza, pastor? 19 e 20. Então vamos fazer essa leitura? Cada um leia aí conforme eu fiz a divisão aí, fazendo favor. O meu é 7, 8 e 9, né? Isso. Tá. A bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a quem entre. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva
nos espinheiros, ou figos em abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19 e 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Amém. Graças a Deus por essa palavra que nós lemos aqui. E eu quero destacar o verso 7, né, que diz assim, ó: peçam, e lhe será dado, busque e acharão, bata e a porta será aberta para vocês. Amém. Amém. Hoje nós vamos inverter um pouquinho a ordem, né? A gente sempre deixa para fazer os pedidos de oração no final, mas hoje eu já quero começar com esse nosso tempo de oração, né? Se alguém tiver algum pedido e quiser que o grupo que ore pela sua vida, então pode falar agora que a gente vai ter esse tempo de oração agora, de intercessão uns pelos outros. Eu queria pedir, pastor, pelo meu concunhado, Gilberto, que está na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças. Tá? Gilberto, o nome dele. Uhum. Ok. Vamos Eu orar pelo gostaria Gilberto. de compartilhar uma bênção, né? Quando o pastor Matias fez aquela pregação, ele falou que há males que vêm para bem, né? Então, eu estou há 2 anos esperando a minha aposentadoria. E na pandemia, eu estou sendo sustentada pelo governo, né? Então, isso tem sido bom, porque nós temos conseguido fazer muitas coisas assim que estavam com necessidade dentro de casa, né? Então, eu vejo assim, eu lembro toda hora do sermão do pastor Matias, há males que vêm para bem. Então, esse mal da pandemia, né, tem posto a comida dentro de casa e as necessidades assim que temos, né, do dia a dia, no conserto daqui, uma coisa ali que estávamos precisando. Então, louvado seja Deus. Toda hora que eu e a Ângela estamos assim, fazendo alguma coisa, a gente sempre, muito obrigado, Senhor, por isso que o Senhor nos está dando, porque vem das mãos dele, né, graças a Deus. Então, tenho louvado a Deus por esse tempo, né? Tenho orado, mas e agradecido mesmo porque Ele tem provido essas coisas, né? Amém. Mais alguém quer falar? Irmãos, eu quero agradecer aqui porque Deus tem nos dado vitória pelas lutas que estamos passando. Nós estamos numa batalha muito grande aqui, mas temos sido vitoriosos em todos. Eu tenho aqui do meu lado uma guerreira espiritual muito forte, então o mal tenta, mas não passa a barreira de proteção, o escudo que Deus nos blindou com esse escudo. Então, só tenho a agradecer, porque tenho tido vitória em todas as lutas. Amém. Graças As a lutas Deus. são enfermidades, irmãos, enfermidades. Uhum. Mais alguém quer falar? Deus, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos. Quero que os irmãos me ajudem a orar pela Tatiane, que acho que está com Covid-19. E o meu irmão Hélio, que mora no Mato Grosso do Sul, e ele está fazendo uma transação. Ele tem uma linha de ônibus de Viema até Dourados, né? E ele quer estender essa linha até Ponta Porã. Então, ele está negociando lá com a Geplan, né? Que é a empresa que manobra esses negócios. Ele está pedindo oração. Okay. Tatiane é sua nora? Tatiana é a nora, a esposa do Luizinho. Tá bom. Quem mais que tinha falado? Alguém tinha falado aí, né? Eu, pastor. Rafael. Pode falar, Rafael. Eu pedi pelo meu pai. Meu pai é Tanael, que está com problema de câncer na próstata. Uhum. A minha sogra também, câncer na garganta. E Dona Vilma, né? E pedi pela família da Dona Giovana, que está com Covid-19. Uhum. E agradecer, né, a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas, né?
Amém. Amém. Uhum. Ok. Pastor Valber, eu também queria pedir oração. Eu queria agradecer também, pastor. Uhum. Pode falar, irmã. Estamos ouvindo. O pastor Valber, o meu genro, hoje eu fiquei sabendo que o meu genro, o que trabalha no hospital, ele foi afastado por conta da Covid e o exame deu negativo, mas é que o exame falha. E ele ficou em casa, daí e a minha filha também, com a minha netinha, a Naí, já também estavam com sintoma, mas só que está sob controle. Mas eu preciso que a igreja me ajude em oração, mas também estou agradecendo a Deus, porque o médico já entrou com o pedido de exame de sangue para que a infecção não aumente, né, pastor? E eu estou agradecendo a Deus também, por conta dos irmãos, assim, tô com a igreja, estou feliz. Como é que é o nome dele, irmã? É Daniel. Ah, tá. Ele é Oração enfermeiro, né? Ele é enfermeiro lá do hospital. Suspeita de Covid, né? Ele foi suspeito, até ficou uma semana em casa. Só que hoje que a minha filha contou, ela que não ficou com cuidado de mim, né? Então, tá bem assim. A gente deu aquele susto assim em mim, sabe? Ok. Mas eu estou alegre porque, né, a palavra dizia para nós, né, que a gente descanse no Senhor, né? Uhum. Mais alguém, pessoal? Alguém mais quer fazer um pedido de oração? Não? Então vamos orar, né? Por esses motivos que foram colocados aqui. Quem que está falando? É o Noel, a Olícia, quer falar? Ah, sim. Pode falar então, irmã. Não, a gente não está conseguindo entender, irmã. Acho que tem que chegar mais perto aí do aparelho para sair sua voz. Não, a gente não está entendendo, irmão. Está muito ruim o som. Dona Jana é sogra do meu sobrinho. Ela está internada com Covid-19 também. E o marido dela faleceu ontem. Então, pedindo oração. Eles são presbiterianos. E a esposa do meu sobrinho está sofrendo muito. Então, se a gente orar para confortar toda a família. Tá. Mais ou menos eu entendi. É a sogra do teu sobrinho que está internada, é isso? Exato. Sogra do sobrinho. Como que é o nome dela? Jane. Jane. J-A-N-E. Isso. O marido Ok, dela então. faleceu ontem. Aham. Faleceu de Covid e ela está internada também doente. Tá. Tá certo, então. Ok, pessoal. São esses os pedidos, então? Mas ninguém tem nada para falar? Então a gente vai orar agora, tá? Deixa eu desativar o som aqui para não... Desativei o som aqui para não dar interferência. Eu vou pedir agora, deixa eu ver, eu vou pedir para Fernanda e vou pedir para a Vânia orarem agora, né, nesse momento. A Fernanda vai orar por os 3 primeiros pedidos aqui, que é o irmão do pastor Romão, Gilberto, que está com Covid, e agradecimento da Miriam, da irmã Miriam, né, pela provisão que Deus tem feito, e o pedido do Noel, né? Noel também colocou aí, primeiro ele agradeceu pelas bênçãos, né, e agora pediu pela sogra da sobrinha, a Jane, né? É isso, né, irmão Noel? Então, Fer, ora por esses 3 pedidos aí. Escutou, Fer? Escutei. Uhum. Escutou, né?
E a Vânia, daí, vai orar, então, pelos pedidos do irmão Erlim. Deixa eu só pedir para a Vânia ligar o som aqui, que acho que ela está muda. Liga o som, Vânia, fazendo favor. Isso. A Vânia vai orar pelos pedidos do Erlim, que é a nora, né, Tatiane, e o irmão dele, o Hélio. Né? Tatiane e o Hélio, os dois são pedidos do Erlim aí por saúde na vida deles. Os pedidos do Rafael, né, sobrinho do Valquir, que é pelo pai dele, a sogra e uma senhora lá chamada Giovana. A sogra e o pai é câncer, a Giovana lá, conhecida dele, é Covid. E pelo genro da Vasti, daí, né, o Daniel. Entendeu, Vânia, os pedidos? Entendi. Então, vamos orar, então, nesse momento? Todos nós, né, Fernanda e depois a Vânia. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos aí. Vamos crer, irmãos, vamos crer que Deus está com a gente, Deus está conosco aqui agora, e Ele pode fazer alguma coisa. E nesse momento agora, enquanto a gente está orando aqui, a mão do Senhor, os anjos do Senhor podem ir até onde essas pessoas estão, e as mãos do Senhor podem repousar sobre ele, sobre ela, e um milagre pode acontecer. Vamos crer nisso, né? Senão não adianta a gente orar se a gente não crer, né? Temos que crer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Fer? E depois, Vânia, vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Deus, porque estamos reunidos aqui na Tua presença, Deus. Obrigada, Amém. Deus, porque o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem estado ao nosso lado todos os dias das nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, Deus, durante esses momentos de pandemia, Deus. O Senhor tem abençoado aqueles que estão trabalhando, o Senhor tem cuidado, Deus, dos enfermos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós esses dias, ó Pai. Te peço, Deus, neste momento, Deus, pela vida do Gilberto, Deus, parente ali do irmão Romão, da irmã Norma, Deus, que ele está internado na UTI com Covid, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja o visitando neste momento, Pai. Que o Senhor esteja com ele, ao lado dele, dos médicos, dos enfermeiros, Deus, restabelecendo, Deus, que for da tua vontade a sua saúde, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita os hospitais neste momento, Pai, visita, Pai, aqueles enfermos pelo coronavírus, Pai. Se for da tua vontade, Deus, antes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, Deus. Obrigada, Deus, pela irmã Miriam, Deus, que ela tem tido seus proventos, ó Pai, durante esse tempo de epidemia, Pai. Obrigada, Deus, pela vida dela, da Ângela, do seu irmão, da esposa do seu irmão, Pai, do Luiz, esposo da irmã Miriam, Deus. Muito obrigada, Senhor. O Senhor tem cuidado dessa família, Deus, é uma família abençoada, uma família querida, Deus, por todos nós, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo sustento, Pai, que o Senhor tem derramado sobre essa família, Senhor. Obrigada, Deus, também pela vida do irmão Noel, a irmã Orisa, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem estado ao lado deles, Deus, dessa família, Pai. Obrigada por Senhor ter cuidado, Deus, das suas filhas, ó Deus, que estavam com sintomas, né, Deus, do coronavírus, Pai. Muito obrigada, Deus, que o Senhor tem cuidado delas, o Senhor tem estado ao lado, Deus, dessa família, Pai. O Senhor tem protegido a vida de cada um ali, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Te peço também, Deus, pelo sobrinho, Deus, pela senhora Jane, sogra, né, Deus, que está internada com o coronavírus, Pai. Te peço, Deus, que se for da tua vontade, Deus, que o Senhor esteja livrando a dela, Deus, dessa doença, Pai. Que o Senhor esteja com ela confortando nesse momento no hospital, Deus, visita ela, Deus, neste momento, Pai. Esteja confortando, Deus, se ela estiver sentindo algum tipo de dor, Deus, alguma insuficiência, Pai, que o Senhor esteja com ela neste momento, Senhor. Te agradeço, Deus, por todo o teu cuidado, que o Senhor tem estado conosco neste momento de culto, de oração, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, na tua presença, Pai, quero colocar, meu Deus, a Tatiane, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja visitando ela agora, Pai querido, que esteja curando, meu Deus, dessa doença, Senhor. Esteja visitando a casa do irmão Enis, Senhor, dando conforto para eles, dando conforto, saúde para aquela família, Senhor. Cuida, meu Deus, daquela família ali, meu Deus. Da mesma forma, quero colocar o genro da irmã Vastir também na sua presença, Pai, que o Senhor esteja visitando ele, a esposa dele, Senhor, esteja curando, meu Deus,
que não seja nada grave, meu Deus, que seja apenas um sintoma, Senhor, que ele possa ser curado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Quero colocar também, meu Deus, a parente do Rafael lá, Senhor, o pai, a sogra, Senhor, que o Senhor esteja visitando agora, Senhor, esteja operando, meu Deus, aquelas pessoas que estão com câncer, meu Deus, que a gente sabe também, Senhor amado, que é uma doença, meu Deus, também muito grave, Senhor, que a gente, quando sabe, já fica preocupado, Senhor. Esteja operando cada um ali da nossa igreja, Senhor, que está com problema, que está doente, Senhor. Esteja, meu Deus, cuidando do grupo da igreja, esse grupo de oração, Senhor. Esteja dando força para cada um de nós, Senhor, que às vezes a gente fica desanimado, Senhor, porque a gente acha que está demorando tanto, meu Deus, para voltar ao normal, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai querido, todas as coisas, Senhor. Nós estamos na Tua mão, Senhor. Visita ali o pastor, a Crionice, as crianças, meu Deus. Visita as crianças também do Valquir, lá, a menininha, Senhor. Visita do Silvio ali, Senhor. Esteja protegendo, esteja dando livramento para cada uma dessas crianças, Senhor. Dando sabedoria, Senhor. Porque nós estamos em casa presa, Senhor. Não podemos sair, mas nós estamos com saúde, Senhor. Eu mesmo, meu Senhor, agradeço pela minha vida, estou muito presa, não estou saindo, mas eu estou com saúde. Agradeço muito a Deus pela minha família, Senhor, também. Isso é minha oração, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Graças a Deus, né? Por esse nosso momento de oração. Amém, Jesus. Por esse tempo que a gente tem, que a gente pode se reunir e conversar e orar, isso é um privilégio que a gente tem, graças à tecnologia que existe agora na nossa época, né? Abra aí a sua Bíblia, fazendo Amém, favor, Jesus. em Êxodo. Quero ler com vocês aqui uns versículos hoje de Êxodo. Êxodo. Essa meditação que eu quero compartilhar com vocês, o título é Como Deus nos dirige. Como Deus nos dirige. Olha só, né? Como que Deus nos dirige. Às vezes, quando a gente começa a passar por dificuldades, ou às vezes, quando a gente simplesmente começa a pensar na vida, nas coisas que estão acontecendo, a gente às vezes tem aquela impressão, puxa, né? Não é fácil ter que lutar, ter que resolver tudo. Não é fácil ter que vencer. Não é fácil ter que sobreviver. É uma luta difícil. E às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente sente que não tem apoio. Às vezes você pode se sentir lutando uma guerra grande que você não consegue vencer, que você não consegue completar. E você gostaria que tivesse alguém te ajudando, você gostaria que tivesse alguém te guiando, te apoiando, te fortalecendo. E tem. Deus, o Senhor, Jesus, eles estão conosco, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele está conosco e Ele nos dirige. Ele não deixa você andar sozinho. Você não caminha sozinho nesse mundo. E quando nós olhamos aqui em Êxodo, no capítulo 13, nós vemos a maneira como Deus dirigiu o povo de Israel quando saíram lá do Egito, né? Todo mundo aqui conhece essa história do Êxodo, da saída do povo lá do Egito. E eu quero pegar algumas coisas aqui, né, para a gente pensar na maneira como Deus dirigiu o povo daquela época, o povo de Israel, que também é a maneira como Ele nos dirige hoje, né? Olha só, aqui, Êxodo, capítulo 13, vamos ler aqui versos assim selecionados. O verso 17
verso 17 até o 22, primeiramente. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou o povo ir, aquele povo que viveu lá no Egito, escravizado, olha o que diz aqui nesse verso 17. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Bem, essa história é uma história maravilhosa, né, que até hoje o povo de Israel, quando lê, quando medita, eles amam essa história, eles sabem como que essa história foi marcante para a vida deles. E primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que como que Deus nos dirige, né? Primeira coisa, Deus nos dirige por um caminho que Ele escolhe, um caminho escolhido por Ele. Deus nos dirige por um caminho escolhido por Ele. Às vezes você fala assim, nossa, mas esse caminho que eu escolhi está tão difícil. Né? Essa jornada que eu estou fazendo está tão complicada, está tão pesada. Mas você não crê que Deus está guiando a tua vida? Você crê que Deus está trilhando os teus passos? Que a tua vida está nas mãos dele? Crê nisso? Deus nos guia. Eu creio nisso. Jesus disse assim, ó, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu olho de lado assim, eu estou olhando para outra tela aqui, que eu vejo todo mundo assim, tá? Como se eu estivesse na igreja vendo vocês, então eu olho de lado porque eu estou olhando aqui para a cara de vocês, né? Se vocês estão prestando atenção. Mas Deus, Ele nos guia pelo caminho que Ele escolhe. Olha só, quando o povo estava saindo ali do Egito, né? Vocês perceberam aqui o que disse nesse verso 17? Deus não os levou pelo caminho mais curto, pelo caminho mais perto, que era a terra dos filisteus. Deus não quis o caminho mais curto, o caminho mais perto. E às vezes na nossa vida é assim também. O caminho que Deus escolheu para você nem sempre é o mais perto, nem sempre é o mais curto, nem sempre é o mais fácil. Porque Ele que escolheu esse caminho. As coisas não saíram do controle. A vontade dele está prevalecendo na sua vida. Está acontecendo na nossa vida. Ele escolhe o nosso caminho. Ou você crê no acaso, né? Como aquela música, né? O acaso vai me proteger. Quem é de Jesus crê que Deus está no controle, que Deus escolhe o nosso caminho, que nem sempre é o caminho mais curto, nem sempre é o caminho mais fácil.
Mas esse caminho que Deus escolhe, ele é para o nosso bem. O propósito de Deus escolher os caminhos da nossa vida é sempre para o nosso bem. Se Ele está te guiando por um caminho em especial, e às vezes você não entende o porquê que as coisas estão acontecendo assim, Ele sabe, Deus sabe o porquê. Ele está te guiando no caminho cujo propósito é o teu bem. O teu bem. Aqui nesse texto que nós lemos, Deus sabia como que era o coração daquele povo. Deus conhecia a mente deles. Por isso que Deus não levou eles por aquele caminho aparentemente mais fácil, aparentemente curto e rápido. Deus os levou por um outro caminho para preservar o povo, para que aquele povo pudesse não desistir logo de cara. E vocês sabem a história, vocês conhecem a história, vocês sabem o tanto de problema que esse povo passou. E olha que Deus ainda estava preservando eles, fazendo que as coisas cooperassem para o bem. E esse caminho que Deus nos guia, muitas vezes pode parecer até um deserto, como foi o povo de Israel andando pelo deserto por 40 anos. Mas Ele nos leva por esse caminho porque nós precisamos aprender certas coisas. Nós precisamos aprender lições que Ele quer nos ensinar. Coisas que o deserto muitas vezes existe para nos ensinar. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, não é em vão. É porque o Senhor está te guiando. Porque o Senhor está te fazendo aprender coisas que você precisa. Não importa a tua idade. Pode ter 20 e poucos anos como a Ângela, 40 e poucos como eu, ou 80 e poucos anos como o pastor Romão. Deus tem coisas para nos ensinar. Deus tem coisas para tratar em nós. E Ele nos guia pelo caminho que Ele escolheu, a fim de que a gente aprenda coisas com Ele. Nesse trecho que nós lemos aqui, por exemplo, quando o povo estava nesse caminho que Deus escolheu, o que acompanhava eles? Coluna de fogo, né, que fazia o quê? Que iluminava eles de dia e de noite. Olha só que coisa interessante, né? O Senhor ia, verso 21, né? Adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus estava ensinando o que para eles logo de cara? Cuidado, provisão. Logo de cara o Senhor estava falando, olha, você tem que aprender a confiar em mim. Aprender a confiar no meu cuidado, na minha proteção, na minha presença. A minha presença é real. Olha que loucura, imagina uma coluna de nuvem e de fogo acompanhando aquele povo o tempo inteiro durante a jornada que eles estavam enfrentando. Deus estava tratando deles. Deus estava ensinando coisas para eles. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, que Deus nos guia pelo caminho escolhido por Ele. O caminho escolhido por Ele, que nem sempre é fácil e curto, e que tem um propósito de para o nosso bem e de nos ensinar coisas que a gente precisa aprender. E Deus sabe quais coisas que nós precisamos aprender. E esse caminho, muitas vezes, tem dificuldades, né? A gente já falou isso aqui. Que na caminhada da vida, na jornada da fé, nós enfrentamos dificuldades. Muitas vezes o inimigo se levanta contra nós e usa circunstâncias e usa pessoas querendo enfraquecer a tua fé, querendo fazer você desistir da tua caminhada com Cristo. Aqui, na história que a gente está vendo aqui, do Êxodo, no capítulo 14, se você tiver com a Bíblia aí ainda aberta,
Olha, por exemplo, aqui o verso 8 e 9, né? As dificuldades do caminho que eles estavam trilhando, o caminho que Deus tinha escolhido para eles. Diz assim, ó: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Olha só que coisa. Foi um caminho escolhido por Deus, um caminho que tem o propósito de ensinar, mas não é um caminho isento de dificuldades, de inimigos querendo te enfraquecer, inimigos querendo fazer desistir, voltar para trás, voltar para a vida antiga, para a vida velha. Nesse caminho tem temores, tem queixas. Se você ver aqui na sequência o verso 10, né, que a gente está aqui, ó, Êxodo 14, verso 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel, levantando os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos no deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Qual era o temor do povo nesse começo de caminhada? Serem vencidos, serem mortos pelo exército de Faraó, que estava se aproximando, que estava ali vindo de encontro a eles. O caminho que Deus escolhe para nós não é isento de dificuldades, não é isento de perseguições, de temores, de murmurações muitas vezes. A única coisa é que a murmuração não pode sair de você, né? Não pode sair de nós. Porque nós que conhecemos a história sabemos que Deus se enfureceu muito, né, mais para frente por causa da murmuração, da incredulidade desse povo. Mas tem dificuldades, tem barreiras, muitas vezes barreiras que parecem intransponíveis para a gente, na nossa força humana. Não é verdade? Mas Deus diz para nós: marchem, marchem que eu estou com vocês. Marchem que eu vou abrir o mar se for preciso. Mas eu estou com vocês. E a última coisa, sabe, Deus então, Ele escolhe o caminho para nós. Esse caminho tem dificuldades, mas Deus nos ajuda a enfrentar. E Ele vai com a gente também, né? Ele não escolhe o caminho falando assim, ó, vá lá, se vire. Ele vai com você. O auxílio dele está presente com você durante a tua caminhada. Ele vai adiante de nós, né? A gente leu aqui o verso 21, né, do capítulo 13, que fala assim: o Senhor ia adiante deles. O próprio Senhor, manifestado ali na nuvem, na coluna, é quem estava indo diante deles. Diante de nós o Senhor está. O Senhor está diante de ti, meu irmão, minha irmã. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, de saúde, preocupado com o que pode estar acontecendo com a tua saúde, preocupado com o que pode aparecer naquela ressonância, o Senhor vai adiante de você. O Senhor não deixou você nunca. Quando o trabalho dá errado, quando você perde o seu emprego, o Senhor está diante de você. O Senhor não descansou, não foi tomar um café e deixou você sozinho. Ele está contigo, adiante de você.
guiando você continuamente. Como diz aqui ainda, né, no capítulo 13, verso 22. O Senhor guia continuamente. Continuamente. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Continuamente o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guiando. E Ele envia pessoas. Ele coloca pessoas na nossa vida para nos fortalecerem, para nos estimularem, para nos ajudarem na nossa caminhada. Aqui no capítulo 14, o verso de número 13, Moisés, porém, respondeu ao povo. Moisés era o homem que Deus tinha escolhido para ajudar o povo nessa jornada. Não tenha medo, fique firme, veja o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Deus levanta pessoas, líderes, homens, mulheres, que nos animam, que nos apontam o caminho, que diz para você, olha, vai dar certo, vai passar. Essa luta, essa dificuldade, essa crise, esse momento, essa fase que você está passando, ela vai terminar uma hora. Ela vai terminar. Deus está com você, Deus não te abandonou. Esse caminho não está fora do controle dele. Ele escolheu esse caminho para você. As dificuldades que estão vindo é porque Ele está te ensinando, Ele está trabalhando na tua vida. E Ele coloca pessoas o tempo todo para nos encorajar, para nos animar, para nos motivar. Deus nos protege, Deus embaraça os nossos inimigos, Deus confunde aqueles que querem nos destruir e Ele livra os seus servos do perigo, né? Olha aqui, para a gente terminar, nesse capítulo 14, o verso 26 até o 31. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que embaraça os nossos inimigos, que remove os obstáculos, que livra eu e você dos perigos. Porque Ele está com a gente. Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. Como está escrito naquele salmo que todo mundo conhece, né? O Salmo 23. Amém, pessoal? Amém. Amém. Graças a Deus, né? É isso aí, o Senhor é bom e Ele cuida de nós. E Ele é quem nos guia pelo caminho que Ele mesmo escolhe. Vamos orar mais uma vez? Amém. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui, essa reunião, por esse texto, por essa história que mostra como que o Senhor é aquele que nos dirige, aquele que escolhe o caminho pelo qual nós devemos andar, que nos acompanha, mesmo diante das dificuldades, nos auxilia, nos fortalece, nos capacita, supre aquilo que nós precisamos, nos dá, Senhor, coloca na nossa vida pessoas que nos apoiam.
E a gente tem essa certeza que nós não estamos sozinhos. E que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra. Seja em tempos de calma, seja em tempos de pandemia. O Senhor é o mesmo, não nos abandonou. Não deixou de andar com a gente, não deixou de nos acompanhar. Obrigado por essa provisão, por essa promessa, Pai, por esse cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, né? Estamos chegando ao final aí da nossa reunião. 19h59, quase 8 horas. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa, pode aí rapidamente dizer. Senão a gente vai finalizar agora. Tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo, então? Tudo. Bem. Então tá bom, então, gente. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana tranquila, uma semana de paz. Amém. Quarta-feira a gente vai estar novamente aqui para orar. Amém. Vamos, né? 18h45, quarta-feira, a gente vai estar aqui orando. Leonice está com o Benício ali. O Benício está feliz da vida aí, né, Cleo? Oi, Benício. Cadê o Benício? O Benício. E não achei. A gente não está te ouvindo aí. Meu internet está travando. Tá bom, gente. Então, fiquem na paz, tá? Deus abençoe vocês. Bom descanso, boa semana. A gente vai se falando aí, tá? Amém. Tchau, então. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deixa bem. Tchau. Deixa bem. Amém. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Desligou? Desligou, dizer. Não desligou ainda. Cadê o pastor? Para desligar. Eu vou desligar agora aqui, tá? Tchau. Boa noite. Tchau, gente.